Olá, estudante da terceira série do ensino médio. Sou a professora Kátia e vamos trabalhar um pouco sobre o atletismo adaptado. Vamos lá? Os objetivos: conhecer as provas de campo do atletismo paralímpico, conhecer as regras do arremesso e lançamento do atletismo paralímpico. E aí, pessoal, você conhece essas modalidades? Vamos pensar um pouquinho? Você já acompanhou uma prova de campo do atletismo paralímpico? Você conhece as regras de arremesso e lançamento do atletismo paralímpico? Quais são suas semelhanças? Vamos lá. O atletismo paralímpico vai ter este ano, então é uma oportunidade para você verificar essas provas, tá? Vamos conhecer, bem bacana. Primeira prova seria as provas de campo. Lançamento do disco e clube, lançamento do dardo e o arremesso de peso. Vamos conhecer cada uma delas. Primeiro, os lançamentos. O atleta recebe a orientação sonora e táteis do guia. Então, o lançamento, ele pode ter deficiência visual. E isso, o guia, ele vai ficar atrás da proteção e aonde ele vai guiando esse atleta. O guia posiciona atrás da área de arremesso. Para você que não conhece ainda, não viu uma pista de atletismo, na área de lançamentos existe uma parte, seria uma gaiola onde o atleta arremessa. Para não ter problema de esse material acabar machucando alguém, tá certo? Aqui atrás nós vamos ver nessa foto nós vamos ver uma deficiência visual lançando o disco. E o que eu falei dessa gaiola seria atrás, que nós podemos perceber um pouquinho, que aonde ele lança esse disco e não tem, se caso bater na gaiola, não tem perigo de machucar ninguém. O lançamento do dardo, quem que compete nesse lançamento? Seriam os deficientes visuais, paralisados cerebrais, amputados dos membros inferiores, os anões, cadeirantes. Nesse lançamento, existe uma adaptação para que o atleta fique fixado. E nesse momento ele vai lançar o dardo, que seria esse material mostrado na foto. Para realizar esse lançamento do dardo, o atleta ele tem que lançar, pode lançar com um dos braços e deve estar sempre acima do ombro. Tá? Ele não pode deixar esse material abaixo desse ombro, sempre acima. Essa cadeira também, ela é fixa, tá? O lançamento só é válido se a ponta do metal tocar antes que o resto do dardo. Então, quando o atleta vai lançar esse material, ele vai fincar no chão. Caso ele não finque, não é válido, tá certo? O peso do dardo vai variar de deficiência a deficiência. E o do sexo também. Vamos para o primeiro quiz dessa aula. O atletismo paralímpico possui suas adaptações e suas regras. Quais são as orientações que o atleta deficiente visual recebe nas provas de lançamentos? Alternativa A. Orientações sonoras e táteis do guia. B. Orientações visuais e sonoras do guia. C. Orientações táteis do árbitro. E D. Não pode receber orientações. Pesquise essa questão, verifique com cuidado e logo voltamos.
Daí, pessoal, conseguiram responder? Vamos lá? O atletismo paralímpico possui suas adaptações em suas regras. Quais são as orientações que o atleta deficiente visual recebe nas provas e lançamentos? Alternativa A, as orientações sonoras e táteis do guia. Ele precisa se orientar aonde que ele vai jogar ou lançar o objeto. Agora vamos partir para o lançamento de disco. O objetivo do lançamento é lançar o disco o mais longe possível. Cada atleta ele tem 3 tentativas. O peso do disco varia de acordo com a categoria. Além do lançamento do disco e lançamento do dardo, nós temos um que é específico para o atletismo adaptado, que seria o lançamento do clube, que é uma prova de atletismo realizado por homens e mulheres. Ela estreou nas Olimpíadas de 1960 e foi retirado do programa feminino em 1992, mas em Londres de 2012 passou a ser reintegrada às provas da modalidade. Essa modalidade, ela indivíduos que participam seriam deficientes, acometidos por paralisia cerebral, acidentes vasculares cerebral e lesão medular. Como que é realizado esse lançamento? Como mostra aqui na foto, ele está lançando, é como se fosse uma massa na ginástica. Ele é de madeira, esse material. E o atleta simplesmente lança. Vamos para mais um quiz? Como deve ser o lançamento do dardo no atletismo paralímpico? Alternativa A. O dardo só pode ser lançado com a ajuda dos 2 braços e deve estar sempre acima do ombro. Alternativa B. O dardo só pode ser lançado com um braço e deve estar sempre acima do ombro. Alternativa C. O dardo só pode ser lançado com um braço e deve estar sempre abaixo do ombro. E alternativa D, de acordo com a sua deficiência, como o atleta conseguir. Vou deixar essa questão para vocês pesquisarem e lembrarem como que é, certo? Voltamos logo.
daí, pessoal, conseguiram responder? Vamos lá? Como deve ser o lançamento do dardo no atletismo paralímpico? Quem respondeu? Alternativa B, parabéns, isso mesmo. O dardo só pode ser lançado com o braço e deve estar sempre acima do ombro. Mas o porquê? Por que não as outras alternativas? Vamos pensar um pouquinho? O dardo só pode ser lançado com a ajuda dos dois braços e deve estar sempre acima do ombro. Fica difícil você lançar o material dardo com os dois braços, certo? Então não tenha, por mais que você esteja na cadeira, que é sentado ou num local fixo, você não tem como lançar o dardo. A C, o dardo só pode ser lançado com um braço e deve estar sempre abaixo do ombro. Se vocês fizerem a prática aí, perceberem como lançar, estão sentadinhos e de repente vai lançar algo abaixo do ombro com uma das mãos, também não vai ter condições, porque o dardo, o lançamento tem que ser o mais longe possível. E quando você lança abaixo, ele se torna um pouquinho mais perto, ele não tem esse percurso longe, tá certo, pessoal? E de acordo com a sua deficiência, como o atleta conseguir. Toda a modalidade desportiva tem a sua regra. Elas são adaptadas sim, mas ele exige que a regra seja cumprida, certo? Então, na alternativa B, sim, tem que lançar com um dos braços, tá certo? Acima do ombro. Entenderam, pessoal? Vamos lá. Nós temos mais um, que seria mais uma modalidade, que seria o arremesso de peso. O objetivo é lançar uma bola feita de metal o mais distante possível. Tá? Também, dependendo da deficiência, o atleta está sentado com a cadeira fixa e ele só vai lançar essa bola. Desculpe, arremessar. Que o lançar é o mais longe possível. Arremessar, você está mais próximo, tá bom? O peso da esfera varia de acordo com a categoria do atleta. Então, como ela é uma bola de metal, ela se torna um pouquinho mais pesado. Então, dependendo for a deficiência, acaba não conseguindo arremessar essa bola corretamente, certo? Por isso que vai depender muito da categoria. Aqui esse quadro, essa figura, eu coloquei para vocês perceberem quais os tipos de deficiência. Então, deficiência, paralisia cerebral, e ela está marcadinha ali, ó, cada cor, aonde é que ocasiona essa deficiência. A paralisia cerebral é andante, tem a sua deficiência, mas todo o atleta ele consegue andar e consegue ter uma boa memória em si, certo? O único problema dele é que há uma deficiência, pode ser no lado direito ou esquerdo, certo? A paralisia cerebral também cadeirante, daí ele já utiliza uma cadeira para se movimentar. A deficiência visual, os olhos, dependendo for também, ele precisa de um guia para orientar. Deficiência intelectual, que está também lá no cérebro, consegue andar normalmente. Amputados inferiores e os cadeirantes devido à poliomielite, amputações ou lesões de medula. Os cadeirantes utilizam sim um material, certo? E os anões, que seriam os pequenos, mas eles estão participando das Paralimpíadas também, ok? Todos adaptados. Ali também coloquei um pouco para vocês terem uma noção de quanto que é o peso da bola, da esfera, para que os atletas possam arremessar. É, em média, 7,26 kg, tá? Vai depender muito de cada categoria. Vamos lá pensar mais um pouquinho? Qual dessas modalidades do atletismo adaptado não tem no atletismo tradicional? Alternativa A, lançamento do martelo. Alternativa B, lançamento do disco.
Alternativa C, lançamento do clube. E alternativa D, lançamento do dardo. Vamos pesquisar mais um pouquinho, logo nós voltamos. E daí, pessoal? Conseguiram pesquisar e achar a questão? Vamos lá? Qual dessas modalidades do atletismo adaptado não tem no atletismo tradicional? Qual é? Quem colocou a alternativa C está correto. Parabéns. Que o lançamento do martelo, ele só tem no atletismo tradicional. Ele não tem nas provas de atletismo adaptados, certo? O lançamento do disco tem as duas modalidades, tanto atletismo adaptado como tradicional, só que adaptado para a deficiência. E o lançamento do dardo, ele tem também nos dois tipos de atletismo, atletismo tradicional e atletismo adaptado, certo? Claro, com as suas adaptações. O lançamento do clube, lembra que eu comentei com vocês? Ele não tem, porque é um material mais leve, onde o atleta só lança esse material, como se fosse uma massa da ginástica, certo? E o que vimos na aula? Daí, gostaram da aula, pessoal? Muitas coisas interessantes, não é? Conhecemos algumas provas do atletismo paralímpico. O primeiro foram os lançamentos. Lançamento do disco, lançamento do dardo e lançamento do clube. E também o arremesso. Lembra lá o arremesso? Arremesso apenas o arremesso de peso, que é utilizado tanto no atletismo tradicional como nos paralímpicos. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado dessa aula
e até a próxima. Tchau, tchau.